Olá! Na aula de hoje, nós vamos abordar sobre a globalização, o pós-modernismo e a identidade do esporte e do lazer. Nessa aula, nós vamos tratar de algumas questões ligadas aos novos entendimentos para o esporte e para o lazer atualmente. E vamos iniciar fazendo a discussão sobre a teoria do processo civilizador apresentada por Norbert Elias. Essa teoria do processo civilizador, escrita por Norbert Elias, ele destaca dois pontos muito fortes, que é o homem, o ser humano, e sociedade. Essa teoria ela foi desenvolvida por ele e inicialmente não foi bem reconhecida intelectualmente. A obra mais importante de Elias foram os dois volumes do Processo Civilizatório, originalmente publicados em 1939, que foi virtualmente ignorado até a sua republicação em 1969, quando o primeiro volume foi traduzido para inglês. Esse primeiro volume traça os acontecimentos históricos dos hábitos europeus, ou seja, a estrutura psíquica individual, modelada pelas atitudes sociais. O segundo volume de O Processo Civilizatório aborda as causas desse processo e os reconhece cada vez mais centralizadas e indiferenciadas interconexões na sociedade. Quando a obra de Elias foi acolhida por grandes setores da intelectualidade, inicialmente sua análise de processo social foi mal compreendida e tomada como uma forma de darwinismo social. Com leituras posteriores, essa ideia foi deixada de lado e sua obra foi entendida a partir de uma chave de pensamento sobre o processo social. Nesse processo social apresentado por Norbert Elias, ele coloca que homem e sociedade, eles estão diretamente ligados. O que significa diretamente ligado? Quando um ponto A um ponto B, eles estão diretamente ligados, se eu levanto o ponto B também levanta. Se eu baixo o ponto B, o ponto A também baixa. Então ele traz essa relação que homem e sociedade, eles têm uma conexões direta. Tudo que acontece nas concepções de homem acaba também alterando nas concepções de sociedade. Porém, muitos têm esse entendimento de elementos distintos, que a sociedade ele é um elemento e o homem, o ser humano, ele é um outro elemento. E não se reconhece, né, como uma única relação, em que o homem ele faz parte da sociedade e não ele fica externo. E aí eu faço uma pergunta a vocês que vocês podem estar refletindo. Atualmente, quem acaba influenciando mais? O homem influencia na sociedade ou as concepções de sociedade acabam influenciando nas concepções de homem que a gente tem individualmente? No que a gente pensa, no que a gente age, nas nossas escolhas, como é que isso lidar? Isso é para refletir. Então, Norbert Elias apresenta que toda modificação que acontece nas estruturas da personalidade nossa, do ser humano, eles também podem produzir modificações na estrutura social, onde esse indivíduo está inserido, e vice-versa. Tudo que acontece na mudança dessa perspectiva e da estrutura dos olhares que a sociedade tem, acaba-se também alterando nas concepções de homem. Então essa personalidade ele acaba se modificando. E aí onde a gente tem um entendimento maior sobre esse processo civilizatório de Norbert Elias. Quando a gente passa a entender que nós, quanto elemento da sociedade, nós podemos alterá-la, e não só ela, trazer as concepções, os determinantes para a nossa vida, a gente acaba tendo um olhar diferente e podendo, sim, alterar e transformar a sociedade a partir das nossas concepções. Lembrando que isso é algo forte porque muitas pessoas têm esse entendimento e acabam levando para a sociedade concepções de homem que não são agradáveis a todos, e sim para um enriquecimento, um lucro individual desse sujeito. Seguindo, nós vamos conversar sobre excitações. Né? O que é uma excitação? O que a gente pode entender sobre excitação? Excitação, eles são todos os sentimentos, são todas as emoções que a gente tem
como a gente coloquei aqui alguns exemplos, a raiva, a alegria, choro e medo, essas excitações, elas são naturais das concepções de homem. Todo ser humano, todo sujeito, ele tem essas excitações e acaba sendo maior ou menor dependendo das relações que esse homem tem. E aí, as instituições civilizatórias fazem com que nós controlemos nossas excitações. Eles acabam determinando o que a gente deve e como a gente deve tratar as nossas excitações. Quem são essas instituições civilizatórias? Nós podemos citar como hoje instituições civilizatórias: família, a escola, a igreja, o trabalho. Tudo isso faz com que a gente escolha e caminhe dentro dessas normativas dessas instituições. Para ser considerados normais, espera-se que os adultos vivendo em nossa sociedade controlem a tempo a sua excitação. Em geral, aprenderão a não se expor demasiado, com grande frequência, já que não são capazes de revelar mesmo nada de si próprios. O que Norbert Elias quis dizer com essa citação? Ele coloca que nós devemos controlar todos os nossos desejos, nossas vontades, a partir das concepções de sociedade e não fazer com que as nossas concepções individuais possam se apresentar. E essas instituições civilizadoras fazem com que a gente controle tanto as nossas excitações, nossos desejos, vontades, que nós perdemos as capacidades individuais de escolha. Nós perdemos a capacidade de personalidade. E aí a gente acaba mais sendo determinado pela sociedade do que a sociedade acaba sendo determinada pelas nossas visões e os nossos olhares. Para a escolha do esporte e lazer, está acontecendo muito claro. Hoje, muitas das nossas escolhas na área de práticas de esporte, ou práticas do lazer, está indo para o modismo, né, em que surgem atividades novas, não dizendo que isso não seja legal. Sim, é sempre bom ter algo novo. Porém, esse algo novo, muitos não representa a sua individualidade e acaba se tornando mais um mercado, um produto a ser consumido, do que uma prática contemplativa, sem determinante, desinteressada, que é o que a gente entende hoje dentro das concepções do lazer. E o esporte, como uma das opções de lazer, ele passa a se tornar mais mercadoria do que a realização mesma de um ato contemplativo dentro das concepções de lazer que a gente já viu anteriormente. O desenvolvimento do controle desses sentimentos deixa de ser externo e se torna automático. O autodomínio transforma-se num aspecto de estrutura profunda da personalidade do indivíduo. Nós não mais conseguimos entender e compreender o porquê das nossas escolhas. O como a gente faz e realiza as nossas práticas. Porque esse autodomínio ele já se tornou automático. E aí esse automatizado, esse imediatismo que a gente tem hoje, ele está transformando nossa vida. E isso aconteceu principalmente por algumas questões. Vou deixar duas questões aqui para que a gente possa mais na frente conversar. Os festivais do Dionísio na Grécia. Isso é um acontecimento, um momento da história que o Norbert Elias também traz nas suas relações, que podem representar como a sociedade acaba interferindo dentro das concepções de escolhas de indivíduo. As festas dionísicas eram celebradas pelo caráter cívico e religiosos, ou seja, conciliava os aspectos da política e da identidade de Atenas, servindo como um fator de agregação da sociedade ateniense. Dentro de algumas dessas festas eram realizados concursos teatrais que envolviam competitividade e socialização. Serviam para suavizar conflitos internos dentro da polis. Esses conflitos internos que a gente vai entender hoje como uma concepção de trabalho, com uma concepção social que impõe a gente ter esse autocontrole, né, atualmente. O nosso autocontrole acaba se apresentando dentro desses festivais de Dionísio, quando ele coloca desses conflitos internos dentro da polis, que é o controle que se dá para o homem.
O deus que inspirava a festa era Dionísio, em Roma conhecido também como Baco. Era o deus da êxtase e do vinho, uma bebida na qual se acreditava dar inspiração aos homens para a poesia e a música e aliviava as tensões cotidianas. Então era o deus que se colocava dentro das concepções de alívio das influências, dos determinantes que aquela sociedade impunha. E aí atualmente a gente pode entender dentro dessas concepções e a procura por livrar dessas tensões as práticas de lazer e de esportes. Mais na frente, a gente também pode citar, no período medieval, o que acontecia com o carnaval. O carnaval ele era um movimento que surgiu não recente, então desde o período medieval já existia os carnavais. E o carnaval ele servia como uma forma de constatação do controle social e moral realizado pela igreja e pelos governantes na época. E nesse momento ele surge como uma válvula de escape das tensões sociais. Então a gente pode ver que o carnaval, aquele período que a gente tem hoje na nossa rotina de extravasar, de vestir-se diferente, de agir diferente, isso também acaba representando que durante todo o ano, no nosso trabalho, na nossa rotina, a gente não pode ter essa expressão maior. E a gente tem que ter esse controle das nossas emoções. Aqui nós temos as nossas duas perguntas que eu vou deixar para que a gente possa, ao final da aula, responder. Porque o aumento do nível de autocontrole dos impulsos na sociedade mais desenvolvida exigia um redirecionamento e uma ressignificação das atividades de esporte e de lazer. E por que as atividades de esporte e de lazer ganharam novas propriedades? Quero que vocês pensem um pouco sobre isso e no final da aula a gente vai ter um fórum para que a gente consiga conversar sobre essas duas questões.